Bom dia, queridos, bom dia. Nós estamos aqui de manhã, logo cedo, atrasei um pouquinho, que eu já recebi visitas da minha filha, daqui a pouco ela aparece aí. Eu logo cedo aqui, graças a Deus. Então, aí eu falei assim, deixa eu exposto, nossa, entrar no vídeo para falar com vocês, graças a Deus, e atrasei um pouquinho, só isso, desculpa. Então, acho que ninguém entrou na sala ainda ou estão entrando agora? Então, eu vou aguardar um pouquinho para a gente começar a falar sobre o tema que é o último do dia do Laura, que amanhã vai fazer o aniversário dele, né? Então, a gente está comentando sobre ele. E eu pus aqui a sua morte prematura e os superdotados, porque eu acho que o médium e o superdotado tem tudo a ver. Então, como eu disse para vocês em outros vídeos anteriores, a gente, eu já trabalhei com superdotados, com o professor, vixe, nossa senhora, eu tomar remédio para o cérebro, bom. Então, já lembro já. Então, durante um bom tempo, isso me ajudou a aprender a lidar com os médios também. Por quê? Um médium, em geral, um sensitivo, também um superdotado. Ele é criativo demais. Então, vou sugerir a vocês um livro, um dos raros e poucos livros que fala sobre superdotado, a essa altura aqui. Nem sei se tem para vender esse livro. Tá vendo? Nem sei se tem para vender. É um dos livros bons que se escreve, que as pessoas escrevem, é fininho, não é nada grande, não enche linguiça, vai direto ao assunto, fala legal. Então, é muito importante que a gente tenha uma noção, mais ou menos, o que é um superdotado, como se classifica a característica do superdotado. Então, aqui tem no capítulo 3, ela fala sobre a característica do superdotado. Então, lembra que eu falei, professor Sodré, lembrei do nome dele. Então, que foi o presidente da associação criadora, a primeira associação de superdotados do Brasil, do qual foi assistente dele no tempo. Então, o professor Sodré, ele falava muito e as pessoas que se dedicam a esse assunto, que são poucas, hoje em dia um pouco mais, mas é difícil no Brasil isso aí. Devia ter mais escolas, embora está tendo lá. Tem escolas aqui em São Paulo, tem escolas no vários estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro, já está tendo algumas escolas, existe uma forma, um método da professora identificar um superdotado e fazer um encaminhamento dessa pessoa. Mas a maioria que tem dinheiro vai embora, vai para os Estados Unidos, é recebido braços abertos, viu, gente? Bem, então, como aqui, porque não se fala muito sobre isso, não se fala. O Lauro era um superdotado também. Então, era um menino que já lembra logo cedo, já era poeta, já escrevia, já tinha senso crítico. Então eu, os três irmãos, éramos quatro, demos muito trabalho para minha mãe, que queria ter apenas filhos normais, mas nós éramos, nossa, não sei nem como ela aguentou esse negócio aí. Então eu vou ler para vocês aqui o que essa autora, a Raquel Leia Rosenberg, ela fala sobre a psicologia dos superdotados. Olha, no início, os indícios de ser superdotado, que é melhor do que se pensa, são inúmeras literaturas pertinentes, e já há a possibilidade de descrever a atuação e a forma de ser que se associa à superdotação. Essas características são, sem dúvidas, úteis, embora devamos ter presente a noção da que a descrição feita a partir de pesquisa moderna são resultados estatísticos de grupos que mostram a média. A cautela nos leva a diferenciar os parâmetros. Então, é mais enfaticamente repetida na abordagem dos superdotados. Lidamos com um excepcional, um superior.
portanto, possivelmente ainda mais complexo, mais único, que o tão variável homem normal. Feita a ressalva, que nos parece importante, podemos delinear o perfil do superdotado, tal como ele emerge na média das pesquisas as mais diversas, das quais o maior número provém dos Estados Unidos, tá? Aspectos intelectuais. Então, o superdotado, ele é intelectualmente mais inteligente. Então, eu tive... O Guilherme era um superdotado também. Não, dá tanto trabalho que eu cheguei a um ponto assim, não, eu quero falar com uma pessoa normal. Então, precisa saber que jeito é uma pessoa normal, porque o superdotado é muito criativo e não existe nada, nenhuma psicologia para como é que a gente... As mães, pobres mães, não têm como lidar com aquele filho, nem com o filho normal, quanto mais com o filho superdotado. Então, o superdotado é mais inteligente, mas não é em tudo. Ele é mais inteligente em algumas matérias. Tem uns que é matemática, outros são nas artes. Cada um é de um jeito, não é em tudo. Mas a característica comum a todos é que são muito criativos. São essencialmente criativos. Criatividade é é muito forte. Além e quer inovar. Tudo, mas essa cor é amarela, mas eu vou para o verde. Assim. Só que isso é o tempo inteiro. Tá? Então, e às vezes emocionalmente, é isso aí. Não tem outra característica a não ser a criatividade, junto com a inteligência rápida. Ela aprende rápido. Você falou, já aprendeu. Ela assimila rápido tudo. O cérebro assimila muito rápido tudo. E sai repetindo. Então, a isso, aliado, porque quase todo superdotado é um médium, é um paranormal. Acima de tudo, é um paranormal. Que a ciência nega. E muitas vezes seus pais negam, e às vezes a própria pessoa nega. Mas o fato de negar e o mundo negar não quer dizer que deixa de ser. Então, você vai ver, às vezes o superdotado ele é muito médio, então ele capta, ele intui, ele tem a percepção boa, ele tem uma espécie de clarividência, que ele vai rápido nas coisas, ele percebe as coisas bem rápido, ele assimila muito rápido tudo, ele te dá ideias muito rápidas de tudo. Como é que você vai explicar assim que um menino de 15 anos está fazendo cirurgia nos Estados Unidos e dando aula? Cirurgia, medicina, como é que é isso? Então, o cara é superdotado, não é só superdotado, é um puta médium, gente. É um bom médium, mas é um médium de primeira. Então, só que alguma coisa tomou possessão da sua personalidade, né? Está vivendo através dele. Então, muitas vezes é isso também. Muitas vezes é isso. Então, quando o superdotado deve ser analisado à luz da espiritualidade. E ser visto tal como, porque e ser desenvolvido a sua mediunidade, a sua paranormalidade nesse âmbito, para ele poder entender que a maioria de todos os seres humanos, principalmente agora na era de Aquário, também estão desenvolvendo essas qualidades de intuição, de percepção, clarividência, psicografia, transe, entendeu? Então é muito difícil para o jovem, lembra que eu falei ontem do Lauro? Aí para cá, e vai para lá, e vai para cá, vai para lá, e sente-se muita energia, não sabe onde enfiar energia. Mesmo ele tendo a disciplina do ciclo da Federação Espírita, e eu falava com ele sobre o ciclo esotérico também, ele era pouco ainda, ele precisava de mais. Ele precisava de mais. Então, é claro que ele foi desenvolver também a sua mediunidade, aprendeu a ter disciplina com a sua mediunidade, mas emocionalmente ainda era um pouco infantil. O que acontece com a maioria de muitos médiuns por aí, que tá assim, faz coisas e o cara é meio infantil, meio criança, meio
Parece até meio bobão, mas não é. As outras qualidades da pessoa fluíram para cima rapidamente e a personalidade ficou para baixo. Então, há um desnível nisso aí. Então, a pessoa, como é que ela vai fazer? Ou então, às vezes, a pessoa é muito psicologicamente amadurecida e intelectualmente não. Né? Então, ao contrário, também acontece. Então, no caso do Lauro, às vezes emocionalmente ele era meio crianção. Ele gostava de. Já um professor dessa faculdade de escola de polícia, campeão de tiro, delegado de polícia, tinha trabalhado no Serviço Secreto do Brasil, introduzido paranormais no trabalho da polícia, e emocionalmente ele ainda gostava de uma roda gigante, está entendendo? Ainda ficava assim, e sexualmente está muito frágil, muito carente de tudo, mas tem uma carência permanente de ser aceito, de ser obedecido, de ser tudo. Então, essas coisas é que a gente não se sabia lidar com isso. Eu era jovem também, lidando com meus próprios problemas, então a gente ia levando. Minha mãe, coitada, minha avó já tinha falecido, então foi difícil, gente, foi difícil. Então a ousadia tomou conta dele. Ele era muito ousado, ele era corajoso, tanto que ele é herói da polícia brasileira, ele é herói, por suas ações de coragem. Então, mas ele não impediu de morrer de uma bala, de não acreditar numa profecia. Então, ele não achava, porque às vezes a maioria das pessoas com uma inteligência superior acha que a sorte é quase uma ofensa. Então, um dia desse eu estava falando para não sei quem aqui, que fulano tinha muita sorte. Tem uma sorte incrível, que bacana. Daí a pessoa fala, mas tem muita capacidade também, não é, Ana? Aí eu falei, claro. Porque a pessoa acha que a sorte desmerece. Não. Está dizendo, claro que a pessoa também tem sua capacidade, não basta ter sorte se você não tiver nenhum talento. Não. Você não sabe nem aproveitar a tua sorte. Parece que ofende falar na sorte. A pessoa tem... Porque a sorte é uma coisa assim... De quem? Quem é que fala de sorte? Das pessoas que têm fé, né? Fé em Deus, né? Então, de religioso, né? É isso. Vai pedir proteção divina. E se Deus der, ele fala, nossa, deu sorte, graças a Deus. Então, acho que independe do talento. Não, não depende do talento, tudo vem junto. Tudo é uma coisa só. Então, essa formação psicológica, espiritual, foi naquela época, 20 anos, mais ou menos, por aí. Ele morreu em 2002. Nós estamos em 2018, bem. Então, naquela época era mais complicado. Hoje em dia ainda é complicado. Naquela época a gente nem sabia. Lavras ainda não tinha sua escola de superdotado lá. Mas o que aconteceu com a cidade de Lavras? Se tornou centro de drogas. Então os drogados foram tudo para lá, vender para acabar com a cabeça das pessoas. Porque essa é a ideia. Quando a pessoa se droga, é para diminuir a inteligência. Eu nunca vi ninguém que passou por tratamento espiritual de drogas, tomou remédio pesado, que ficou inteligente igual, abaixou. Porque o excesso de inteligência atrapalhou a vida dele, entendeu? Então, vai tomar remédio, abaixa. E a pessoa sabe que ela já foi mais inteligente e não está conseguindo ser igual. Essa é a angústia. Então, eu estou falando tudo isso para explicar para vocês que a gente trabalhava com no combate às drogas. A nossa motivação central, primeiro, além de ser da própria droga, foi por causa do Guilherme, que ele foi viciado logo pequeno, com 14 anos, pelos vizinhos.
amigos nossos. A gente nunca desconfiaria disso, nunca. Ah, eu vou na casa de fulano, viu, mãe? Vai? Era lá que acontecia a coisa. Quando a gente descobriu que o Lauro foi investigar, aí ele começou a chegar junto. Aí ele começou a sistematizar, porque não era uma questão só pessoal, ele tem que fazer combate mesmo, né? Então, quando eu descobri que a ayahuasca ela melhorava, ela tirava muitas vezes a pessoa do vício das drogas, tiram muito, principalmente quando a questão é espiritual, encosto, sabe? Energia que a pessoa pega, ela tira na hora, isso tira na hora. Quando é da pessoa, ela precisa de algum tratamento um pouquinho junto, mas rapidamente ela também sai daquele vício. Dificilmente alguém continua viciado depois que toma ayahuasca. Mas naquela época a ayahuasca para mim a gente não via desse jeito, ele também não queria tomar, ninguém queria tomar, o Lauro também combatia, porque o xamanismo dele não era xamanismo de planta de poder, era um xamanismo sem planta de poder, ele achava que era uma fraqueza da minha parte tomar ayahuasca, então tinha tudo isso junto, sabe? Preconceito tudo quanto era lado. Então fica complicado, fica complicado. Então mistura-se todas essas forças, essas energias, e o lado espiritual é que fica em defasagem. Então nós estamos conversando agora cedo sobre as pessoas que vão nos trabalhos xamânicos, com ou sem planta de poder. Elas não sabem nada sobre si, vão lá à procura de resolver alguma coisa na família, descobrir alguma coisa, saber alguma coisa, e daí ficam sabendo mais sobre si mesmos, seus defeitos. Começa a se enxergar. É daí que faz a criatura que não tem dotação espiritual. Ela acha que foi porque desde que ela foi naquele lugar que ela começou a ter problemas. Não, ela começou a enxergar seus problemas. Você entendeu? Então, mas pega nesse lugar. Então, a gente viu isso acontecer no CEVIP, viu isso acontecer na Ordem do Arco-Íris e viu isso acontecer em vários lugares. E até na porta mesmo também passou, tem muita gente que, como fala que melhorou, tem uns que falam, não é bem assim, não sei o que lá. Então a gente começou a perceber que faz parte dos trabalhos espirituais ter os médiuns superdotados, com uma inteligência superior e, às vezes, com a personalidade um pouco infantilizada. Então, a gente vai ter que trabalhar na personalidade da pessoa para poder ter um equilíbrio. E os doentes realmente e os esquecidos de si. Então, assim, a mente não sabe nada de si. Você mostra uma coisinha, a pessoa já cai dura, desmaiada no chão. E os aquém? Então, dá para absorver tudo isso dentro da ayahuasca, até mais ou menos, porque a ayahuasca vai abrindo, vai fazendo a pessoa dar uma melhorada rápida, vai fazer, fora disso. Como era na Ordem do Arco-Íris, que tinha os rituais deles, tá? Tinha pastas, tinha tratamentos espirituais, tinha todas essas coisas que tem dentro de um espaço que não usa planta de poder. Ele fazia, mas sabe, é difícil. As pessoas que vão ajudar, o médium em geral, o paranormal, o médium, ele entende. Mas ele vira trabalhador, ele está trabalhando, ele está ajudando. Mas quem vai, às vezes, ele é doente mesmo, sabe? A gente vai ter que compreender e entender isso aí. Então, tanto para entender que você vê uma pessoa como o Lauro, que muito bondosa, muito legal, sofreu amargamente e foi assassinado. Foi assassinado por um bandido na favela. Ele estava fazendo uma perseguição, que bandidos haviam entrado na sua delegacia, que naquela época a delegacia ainda tinha presos, foi uma das últimas delegacias que ainda tinha presos, e resgataram os presos que estavam lá e mataram o carcereiro, que era amigo dele, era o carcereiro dele que ele levava para a delegacia que fosse levar o cara junto. Mataram o cara. Executaram. O cara chegou na porta da casa dele e mataram o cara. Ele ficou louco, saiu. Esqueceu
de usar o cinto de segurança, o colete de segurança. Você é doido. Fez tudo que não devia fazer. E levou sua bala. Ele fez isso. Foi o primeiro delegado morto que começou a mudar toda a história da polícia sobre isso. Então, o enterro dele foi uma comoção nacional, quase. E a gente chorou pra caramba. Minha mãe chora até hoje. Ele não chora mais porque ela também morreu, mas chorou enquanto viveu. Então, queridos, a gente fazer o bem não significa que o médium, que o sacerdote, ele vai receber o bem exatamente porque ele está fazendo bem. Não, não. Então, as pessoas que mais ajudaram a humanidade foram assassinadas. Foram assassinadas. Por razões diversas, foram assassinadas. Tem aqueles que adoram? Tem, claro que tem, evidentemente. Mas tem os que não gostam. Eles têm razões pessoais. Acha isso, acha aquilo. Acho que você é culpado depois que te conheceu, que foi assim, que foi assado. Atribui às pessoas coisas que elas não têm. Então, o caso do Lauro foi uma dessas coisas também. Foi também. Mas ele serviu de inspiração para outras pessoas, como o Cacá. Como o Cacá, que hoje tem um centro de recuperação para drogados. Então, em vez de ele se tornar policial, ele se tornou um psicólogo e começou a abrir um centro para recuperação de drogados, fazer um tratamento. Então, e outros tantos, né? Nos inspirou também, nos inspirou, deu força para a gente continuar a fazer o bem, embora o risco de fazer o bem é você estar sempre podendo ser muito combatido e caluniado e tudo mais, e assassinado, inclusive, assassinado. Eu teve uma época que eu comecei a fazer a Ordem do Arco-Íris, a Ordem do Arco-Íris não, a ONG Paz Sem Fronteira, nossa Senhora, eu tive que sair de casa, tô morando num apartamento, com segurança lá embaixo, até fechado, tá difícil, entendeu? Porque quase que eu morro, volta e meia tem ameaças sou ameaçada também. Não ando sozinha, é difícil andar sozinha. Eu falei, mas o que você está fazendo? Nada. Entendeu? Por quê? Porque pelas coisas que nós falamos. É isso que eu quero esclarecer, eu quero deixar todos nós conscientes da Porta do Sol, todos os membros, que os nossos pensamentos, aquilo que nós defendemos, são revolucionários, são demais provocativos para aqueles que se opõem, são contra. Porque o comércio de drogas e de remédio é muito grande, dá muito dinheiro. Então, nós combatemos isso. A alimentação natural, então, os fertilizantes, dá muito dinheiro. Então, nós nos tornamos um perigo por milhares de razões. Como você vai falar que a guerra do bem e do mal acabou? O comércio de armas dá muito dinheiro. Nós nos tornamos uma ameaça viva para o mundo. Então, aqueles que querem combater começam até te tirar da linha, até te tirar da vida. Mas aí o que acontece? Outro continua do ponto que você parou. Outro continua do ponto que você parou. E quando você cai, vem mais 10. Por isso que nós ensinamos. Nós todos temos a obrigação de ensinar, porque a hora que você parar, outro continua. 2, 3, 4, 5 continua, mas um vai mais para frente e vai fazendo a mesma coisa, e essa ela de corrente de pensamento renovador, transformador, vive no mundo. Então, quando a gente fala do superdotado, eu quero que vocês notem que não existe educação para o superdotado. Então, os círculos esotéricos, os grupos esotéricos, as ordens secretas, tudo mais, são o quê? São centros para superdotados, praticamente, para médiums, para paranormais.
Então, que vai treinar, vai treinar a pessoa. Vai dar disciplina, porque se não, o superdotado não tiver disciplina, ele se autodestrói. Ele próprio se aniquila e atormenta a família inteira. E se ele for para as drogas, então ele torna líder do tráfico. Como, se eu conversar com líderes de tráfico, você fala, nossa, esse cara é muito inteligente. É muito inteligente mesmo. Vide Fernandinho Beiramar. Esse cara é um gênio. Ele, inclusive, está se formando em direito dentro da cadeia. Entendeu? Como é que é? Então, a gente começa a ver que o sacerdote, ele é multimídia. Ele sabe fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem facilidade de aprendizado. Ele tem inquietação. Ele faz tudo isso que característica do Lauro, minha característica, característica de muitos, a maioria de vocês que eu estou vendo aqui. Não vou citar não, porque se eu deixar de citar um, vou ofender o outro. Não quero fazer isso. Que uma das coisas que o superdotado é também sensível. Ai, meu Deus do céu. Como o superdotado é sensível. Tudo, ai, ai, ai. Tudo, ai, ai, ai. Tudo assim, Ai, porque falou, porque disse, porque isso. Então é isso que tem que ser fortalecido. Essa fragilidade emocional tem que ter um pouco de casca grossa aí dentro. Não pode deixar ser tão fácil ser atingido, ser derrubado fácil. Não pode ser derrubado fácil. Não pode querer achar que tudo, que o mundo inteiro vai te combater, não. E se combater, daí faz o quê? Você tem que se fortalecer, saber se defender, saber medir as coisas que você vai fazer, se preparar mais, se unir mais com os outros. Então, o que faz a sociedade com os médiums, com o superdotado, paranormal, médium? Separa, ridiculariza, deixa de lado, fala, fulano é muito ativo. Ai, não para, como se isso fosse um defeito. É muito criativo, uma criança que não está aqui, está ali, está aqui, está ali. Às vezes não é disléxico, não, às vezes não é aéreo, não, às vezes é médio mesmo. E tem inteligência superior, porque tem capacidade de análise. Que sabe ver as segundas intenções do professor, e o professor sabe disso, que faz? Pá. Né? Dá. E aí vai. Então, os aspectos, a pessoa, ela tem, aqui a Esther Leia Rosenberg, ela fala assim, que o jovem intelectualmente privilegiado possui capacidade de abstrair e generalizar, ele pode, por isso mesmo, ir mais longe e mais depressa. Então, ele consegue entender que Deus é um, o mundo é um. Tudo está ligado em rede. Que a biologia, a medicina já sacou isso agora, mas sempre souberam, todos os médiuns, todos os superdotados sempre souberam disso há milhões de tempo. Então, o mundo está em rede. Todas as coisas estão em rede. Se você tirar uma árvore daqui hoje, tirar outra árvore, ela vai mexer no meio ambiente que ela está e quizás em outros meio ambientes em consequência disso. Então, o mundo todo está em rede. As raízes, as folhas, as árvores, os pássaros, o ser humano, toda essa energia se intercomunica, ela se fala entre si. Quer aceitemos isso, quer não. Entendeu? Então, o André está falando aqui, eu vou ler o que ele está falando, eu te agradeço muito por essa atenção nessas questões importantes para os nossos movimentos, porque assim a gente ganha mesmo muito mais possibilidade de melhorar, transformar e colaborar com a obra. Exatamente. Exatamente, André. Se a gente não souber quem somos, por que somos e que jeito somos, a gente não vai só levar a coisa para o lado só espiritual, a gente é desunido. Porque então gera intriga no meio de nós, gera tudo para separar, você vai acabar. Tipo, imagina um monte de gente criativa junta, o que não faz? O que pode acontecer? Que bom, o mundo.
abalar um mundo errado do jeito que estava, claro. Você vê, 12 homens no passado se reuniram na frente de um líder carismático e maravilhoso para mudar o mundo, Cristo e seus 12 discípulos. Olha aí, não queremos comparar, mas olha a força. Então, é muito importante que a gente comece a falar sobre a ampliação da consciência. Isso é uma superdotação. Não é todo mundo que chega lá, toma rosca e a consciência é ampliada de vez na hora. Não. Tem gente que vai bem aos pouquinhos, bem devagar, tem gente que não vê nada, tem gente que nem sente, ela só percebe. E tem pessoas que passam o tempo inteiro só viajando no seu universo e acham que isso é tudo. Nós sabemos que não. Então, mas esses que sabem que não podem nem abrir a boca porque o outro se sente humilhado. Acho que você está se exibindo em cima dele, então você não fala nada. Não é assim? Não é assim que vocês fazem também? Para não humilhar, se faz menos. Né? Para não humilhar o próximo que está ali. Né? Por isso que todo livro de iniciação faz o quê? Fala, olha, aquele que sabe deve entender, calar, ficar quieto, entender o próximo, entender os espíritos mais ignorantes, sofridos, ter compaixão, ter amor, ter perdão, não levar nada para o lado pessoal, nada para o lado de vingança, nem nada, achar que isso é assim mesmo e entregar na mão de Deus. Não é isso? É isso. Por quê? Porque você é só espiritualmente, é também, mas você é intelectualmente também mais bem dotado, porque consegue suportar na sua mente toda essa mediunização, toda essa mediunidade e essa paranormalidade, percebe rapidamente. Agora, o que vamos fazer com isso? Essa que é a questão. É a arte e canalizar para os estudos, para as coisas melhores da vida, sabe? Começar a ajudar o próximo, dedicar-se à poesia, à literatura, e aí vai, sei lá, o campo é muito grande, você pode fazer tantas coisas que você nem imagina o que pode ser feito de ideias e coisas se você acreditar na sua inteligência. E saber que não é o que você fala assim, eu tenho uma inteligência superior aos outros, que isso é vaidade só. Tá? Existe toda uma filosofia que você tem que falar que você não sabe nada. Não? Eu não sei nada. Eu nada sei, eu sei que nada sei. Eu acho tão bonito falar assim, eu acho legal, você não pode utilizar. Eu sei que nada sei. Não. Então, você não sabe nada porque está falando, criatura. Entendeu? Está fazendo esse papel aí do padre católico. Esse é conceito católico. Só o Papa poder falar, mais ninguém. O bispo também podia falar. Os outros criaturas têm que só ficar ali quietinho ouvindo. Então, daí chega a criatura esotérica, o paranormal, o médium. Põe na fogueira a criatura, porque parar de falar se a criatura não pode falar. Não pode dizer. Então, em última instância, fala, é louco. Então, antigamente põe na fogueira, hoje em dia desmoraliza, humilha. Então, a gente vê assim, pessoas que fazem trabalhos sociais que têm inteligência superior. Aí você olha assim, de onde ela veio, o que ela fez, de repente ela dá um estalo e pá, a gente se torna um líder carismático e faz um monte de coisas boas, mas daí faz umas coisas ruins também. Por quê? Porque ela tem aquela qualidade paranormal, mas faltou o outro lado, o emocional, e às vezes falta o moral. Que aí a escola iniciática como a nossa é que tem que dar. O respaldo emocional e o respaldo moral, tem que dar as regras. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, dá as regras para a pessoa ter que seguir. E às vezes a pessoa na sua rebeldia não quer seguir nada. Aí ela fica para trás. Ela vai dar murro em ponta de faca e vai se danar, até que a sociedade a massacra. É assim que acontece. Então, por isso que existem essas escolas iniciáticas. Sempre existiu no mundo. Sempre
existiu no mundo. Não foi só para fazer cura. Essa é uma cura. A cura da ignorância é a maior cura que tem. Não só a cura espiritual, a cura moral, a cura física, a cura da mente, sabe? Você poder usar o seu cérebro de forma melhor, mais rápida, mais positiva, positivar as tuas emoções, não deixar negativada. Entendeu? Porque o fato de você ser o paranormal e o superdotado não quer dizer que você está positivado, às vezes você está negativado, está indo para o lado errado. Aí tem que chegar, alguém tem que dizer, ó, é para cá, cara. E você tem que aceitar. Então, obedecer. Disciplina é obediência. Tem que ter uma obediência, tem que confiar em alguém que você possa entregar a sua formação para você não sofrer tanto. Porque geralmente o superdotado sofre, porque ele enfia o pé pela mão, sabe? É muito aqui, muito menos ali. Então ele tem, às vezes, defasagem de emoção e razão ser muito um para cá, outro para lá. É uma das coisas que a ayahuasca faz de cara, é dar uma equilibrada entre a emoção e a razão. A pessoa explica, agora vai. Mas como ela não está acostumada a ficar equilibrada, ela volta para casa um dia, dois, três. Não, agora vai. Então ela tem que, até que se torne estável a sua emoção e a sua razão. Então, e quando a pessoa tem os dois aqui muito alto, tem que abaixar um pouquinho, os dois. A mesma coisa quando está muito baixo. Tem que subir. Tem que estar no equilíbrio. Então, eu estou dando exemplo do Lauro e do assassinato do Lauro, e ele, se não fosse assassinado por essa pessoa no combate à favela, seria assassinado por outra razão, porque ele era provocativo, ele em cima, ele não compactuava com as coisas erradas, ele sabia que estava certo, berrava que estava certo, falava, estou certo, é assim. Então, nós, hoje em dia, olhando tudo isso, a gente aprende também a se calar. Aprende a ficar quieto, aprende a não querer, mesmo sabendo que você tem razão, que você está certo, que você fica quieto. Tem coisa que nem vale a pena morrer para discutir com certas pessoas, entendeu? Então, elas estão ainda com um véu nos olhos e não quer que esse véu seja levantado. É isso, queridos, é difícil. Queria que se vocês tivessem alguma pergunta para fazer, algum comentário, enquanto eu falo o seu nome de quem está aqui na sala, vocês poderem escrever e falar para mim, que esse assunto é muito vasto, suscita muita curiosidade, que eu sei. Patrícia está aqui, a Eliana, o Renato, o Douglas, o André, o Marco Maia, o Manuel, o Sérgio, a Miriam, a Jonas, a Eliana, a Angélica, a Anitta, a Luísa, a Vera Paulino, Rodolfo, nossa, está cheio de gente, Anitta, nossa, Rogers, nossa, muito obrigado por vocês estarem aqui. Então, uma das coisas que também tem muita defasagem do paranormal e do superdotado, você imagina, se um cara é paranormal, superdotado com problema mediúnico, nossa, ele não precisa mais de encrenca na vida, já tem toda ali, né? Então, ele fica mal porque ele tem uma percepção maior. E é tratado, fulano é inteligente, é isso, é aquilo, como é que ele está? O cara está todo lá se desmanchando, porque o emocional dele está frágil. Então tem cuidado emocional. Às vezes a razão dele, o lado mais racional que está frágil. Às vezes é a saúde que está frágil. Vai se sentir tão mais que acha que precisa disso, precisa daquilo. Não precisa nem comer. Tá? Daí se ferra também. Marcelo Vitorino, bom dia. Então, é isso, queridos. Então, quando nós consideramos um médium e tomamos uma planta de poder, temos que considerar um médium, paranormal e superdotado. Também tem que ser incluído nessa lista com observação, mas não é que a pessoa fala, sou superdotado, então sou mais. Não, nem é mais porque é médium, nem é mais porque é superdotado, não é, nem porque é paranormal, não é.
Você tem uma encrenca bem grande pela frente que vai ter que ter muita disciplina no resto da tua vida. A vida toda, buscar disciplina, exercitar, ficar quieto, e também começar a fazer a ligação entre o que você pensa e as coisas que vêm, as percepções que tem, e o ato de materializá-las. Então, essa é outra grande questão, importantíssima. Porque o superdotado paranormal médio, ele está aqui, ó. O cérebro tá. Aí tá, como é que eu faço para transformar isso em matéria, em verdade? Com a ponte que foi queimada que você não atravessa para virar matéria. Então você tem que restabelecer essa ligação entre o espírito, a mente e a matéria, e o corpo, para poder realizar. Como é que você vai restabelecer essa ligação? Com disciplina. Menos. Então, se você é mais inteligente e tudo é fácil, vai lá, faz uma faculdade, qualquer uma, passa em primeiro lugar. Vamos ver o que você faz. Né? Não é isso? Minha avó que dizia para mim, você capta tudo, né, Ana? Eu falei, capta. Eu captava os pensamentos dela, do meu avô, eles ficavam doidos, né? Por que você não capta o Rui Barbosa e vai bem na escola? Porra. É mesmo. Aí eu comecei, diante desse desafio, tentar, sabe, pelo menos, positivar o pensamento, em vez de ficar pegando cabeça de pessoa, emoção dos outros, pegar conhecimento mesmo, estudo, aprender rapidamente sobre as matérias que existem no mundo, para ir bem na vida, na escola, no trabalho, sabe, ganhar minha vida. O Manuel Madeira está dizendo que existe um limite para saber que a empatia passou de um certo limite, pois senão seríamos esponja. Limite é a gente que estabelece, viu, querido? A gente estabelece o limite da nossa capacidade de absorção, entendeu? Então, muitas vezes você vai, na empatia, captar muito o outro, daí, se a pessoa tem um lado emocional frágil, ela quase se torna o outro. Então, antes de acontecer isso, ela tem que dar espaço para trás. Mas ela jamais, a própria pessoa geralmente não percebe. Tem que alguém chegar e falar, dá espacinho para trás, vamos lá, porque é como treinamento militar quase. Porque senão a pessoa não. E a pessoa tem que aceitar. E dar até espaço para ela não ficar virando esponja da vida ali. Eu fui muito esponja, foi a que mostrou que eu não era esponja. Sentava ali, pegava o que estava do outro, pegava o quê? Pegava. Eu ia no banheiro pelo outro, vomitava pelo outro. Não que eu não tivesse minhas razões para estar fazendo aquilo. Mas eu achava que era por mim, porque eu tinha, sabe, o que faz o inteligente? Ele acha que tudo é ele, né? Então, a culpa do mundo é minha. Então você tem que abaixar também. Não, isso aqui não é meu, não. Tá? É legal, mas não é meu. Então, aprender a fazer isso. Não querer só aprender por si mesmo e pela sua dolorosa experiência. Então, quando a gente acha que só a gente sabe e a arrogância está muito alta, a gente vai aprender pela própria experiência. E, querido, vai sofrer. Falo por experiência própria. Vai sofrer muito. Vai sofrer muito, porque daí não tem ninguém para te consolar, porque você já afastou todo mundo que podia te ajudar. Aí você fica lá, na dor do seu sofrimento e tentando aprender com você mesmo. Então, por que a gente não pode aprender com o outro? Pode aprender com o outro. Aprender através da consciência, da observação e da experiência alheia. A gente pode aprender por isso. Pelo aprendizado, pode aprender. Não precisa só a gente. A gente tem que buscar dentro de nós, mas também temos que buscar fora de nós também. Temos que ouvir o outro. Eu dou meus exemplos para tentar ajudar alguém. Eu acho que se eu conseguir ajudar uma única pessoa, eu já estou satisfeita com isso, entendeu? Uma única pessoa que fale assim, olha, isso aí me ajudou, eu já estou muito contente.
Antes eu queria assim, ajudar o mundo. Eu continuo tendo essa atitude, querendo ajudar o mundo. Mas internamente eu me contento que uma pessoa fala, nossa, isso foi muito bom para mim. Pô, já estou satisfeita, estou contente e feliz. E mesmo que não tenha ajudado imediatamente, eu acho que uma hora ajuda. Uma hora a gente só pensa e fala, olha, eu vi aquilo um dia e medita e vai refletir e vai fazer um resultado positivo na vida dessa pessoa. Então, o que eu quero dizer com a história do Lauro, agradecer muito a vida do Lauro, agradecer tudo que ele fez na sua vida, tudo que ele tentou fazer, e o exemplo que deixou, e mesmo os acertos, mesmo os erros não podem ser esquecidos, porque nós devemos aprender com ele. Então, agora, para nós encerrarmos essa manhã de trabalho, eu vou fazer a oração que ele deixou, foi a psicografia que ele fez depois do livro Flecha Dourada. Então, invocamos nesse instante a fraternidade do arco-íris, dirigida pelos veneráveis amaldas, descendentes dos filhos do sol. Os irmãos incas, senhores do bem, ó grande fraternidade, derrama sobre nós a tua luz, ilumina os nossos espíritos com as cores da vida. Leva-nos a Jesus, o iluminado guardião da esfera do justo, Senhor da verdade, que libera a humanidade da escura ignorância. Ó Mestre dos Mestres, guia os nossos passos pelo caminho da retidão, inspira-nos para que a suprema luz brilhe em nossos corações. Ó divina luz, força criadora do universo, apresentamos-nos a Ti como filhos que buscam a bênção da paz. Dá-nos a espada do amor, o escudo da humildade, o elmo da sabedoria, a consciência da chama que arde em nosso ser, que tudo pode, para que sejamos mensageiros da nova era, levando aos seres humanos uma nova esperança e construindo um novo amanhecer. Então, nós temos um hino que lembra muito bem a ordem do arco-íris. Eu vou... Onde ele está? Está aqui. Sempre que eu quero achar uma coisa, eu não acho. Dá uma raiva isso, sabe? Uma torcida que eu faço contra mim mesmo, eu tenho que corrigir isso aí. O arco-íris tem 7 cores. Esse que eu estou procurando aqui, porque parece que você decora, mas por incrível que pareça, tá. Chama Sumpanã, é o hino 33, do Ordinário de Intercessão. Então, esse hino eu recebi, e na época eu dediquei ao Lauro, depois eu tirei, porque senão fica, mas dediquei à Ordem do Arco-Íris, né? E nós temos isso aqui incorporado em nós. É uma coisa tão simples, uma letra assim, tão simples, de uma simplicidade estúpida até. Mas canta isso em transe para você ver o que dá. Então, o arco-íris tem 7 cores tem o arco-íris, o arco-íris tem 7 cores tem o arco-íris. Chegou a ordem, na ordem da terra já chegou a ordem. Chegou a ordem, na ordem da terra já chegou a ordem. O mestre Assum Paná, Índio Sumé, o mentor da paz. O mestre Assum Paná, Índio Sumé, o mentor da paz. Chegou a ordem, na ordem da terra já chegou a ordem. Chegou a ordem, na ordem da terra já chegou a ordem. Então, aqui, esse hino é muito importante porque o mestre se apresenta como Sumpanã, Índio Sumé, e o mentor da paz. E, naturalmente, nosso cenário é o cenário da paz. Então, como vocês verem, todas as coisas estão interligadas sempre. Ninguém cria nada do nada. Ninguém inventa nada que dure e seja para sempre. Então, isso aqui está ligado
a, a, a Fraternidade Branca, a Ordem do Arco-Íris, a Ordem de Tálites. Todas essas ordens estão ligadas à Porta do Sol. O mestre Assum, Assupanai, eu sou meu mentor da paz. Então, esse maravilhoso hino, que foi muito um dos primeiros que eu recebi, eu ainda morava lá no Jardim da Saúde, quando a gente recebeu esse hino. Daí eu cantei por lá, dediquei a ele, dediquei a Ordem do Arco-Íris, e é um hino que representa e chama a Ordem do Arco-Íris na Terra. E o que é o arco-íris? O arco-íris são 7 cores, são todas as cores. Não há preconceito. Eu estava falando com a Vilma hoje, né? Então nós estávamos falando sobre esse negócio da paz. É claro que quando a gente só ensina aquilo que a gente precisa aprender, é a coisa mais certa do mundo. A gente só ensina aquilo que a gente precisa aprender. E eu devo dizer a vocês que aprendo muito, demais, ao estar dando essas palestras e falando. Então, estou aprendendo o tempo inteiro, porque eu só preciso refletir sobre o que eu estou pensando, falar, pesquisar, ler, ter responsabilidade sobre aquilo que eu estou pensando. Então, estou aprendendo o tempo inteiro. Realmente, muito obrigado por me ouvirem, porque senão não tinha como eu estar aprendendo. A Luísa Lousada falou: como estou longe dessas conversas marcinais, são grande ajuda para mim, mesmo que eu assista a gravação. Claro, a gravação é a mesma coisa, por isso que eu deixo gravado. Porque a pessoa não pode assistir de manhã, mas ela assiste a hora que dá. Muito obrigada, Luísa. É assim mesmo, desse jeito sim. Então, tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Então, isso aqui é uma conversa entre nós. Então, a gente tem... vocês podem escrever, podem fazer comentários, que eu leio todos, comento e gosto de... o Douglas falando, quem tem coragem, age e tem sorte. Sim, quem tem coragem, age e tem sorte... Nem sempre, Douglas. Nem sempre. Tem sorte. Tem, em última instância tem. Então, eu acho que a gente tem um ideal, nós todos temos um ideal, e estamos dispostos a viver e enfrentar qualquer coisa pelos nossos ideais, inclusive morrer por eles. Tá? Como o Lauro fez. Então, todos nós temos que ter essa coragem. Se não vale a pena morrer pelas nossas ideias, a gente tem que revê-los. A gente sabe que não é unanimidade, não vai agradar a todos, porque se fosse para agradar a todos, então a gente sabe que tem um lado aí bem sombrio que precisa ser levado à luz. Então nós temos que ficar olhando para a luz, não podemos ficar olhando muito para a sombra, senão a gente é tragado por isso. Seguir em frente, nos nossos propósitos. Então, Vilma, vem cá, Vilma. Vilma apareceu, o cachorrinho latiu, aí está aparecendo, queria mostrar que, se não fala que a Vilma está aqui, não para essa cara. Vem cá, Vilma. Então, eu queria mostrar a Vilma aqui. Ô, Vilma, o que aconteceu? Chama a Vilma aí. Vem cá. Oi. Vem cá. Ele não te vê assim, bem. Você tem que aparecer aqui. Ela se esconde. O cachorro latiu. O cachorro latiu. Tá aqui, ó. Tá vendo? Ela está aqui. É real. Não, ela não veio em mentalização, ela veio fisicamente. Ela está aqui. Bom dia. Bom dia, Ela Porta falando do sobre o Sol. Lauro, teu tio, né? Lembro bem. Inclusive, lembro dele recebendo o mentor como você. Lembro dessas passagens. Lembro, tive a honra de vivenciar você e ele atendendo as pessoas. Sim. Ele dentro da Fraternidade do Arco-Íris. Eu fazia psicografia naquela época, né? Fiz psicografia, muita gente, atendi público geral. Eram dois assim... Dois malucos. Mestres iluminados e bravos. Muito dois. Bravo, gente, como a gente era bravo. Bravo. Nesse dia eu olhei não suportava mentor, nada errado, nada. Eu fiquei com vergonha. É verdade. Os índios bravos.
mas muito amorosas, né, espiritualmente. Então, uma honra, viu? Uma honra muito grande ainda, né, estar trabalhando e continuar seguindo nesse caminho de aprendizado espiritual. Muito obrigada, viu? Ah, linda, Obrigada. da vizinha. Oh, mas isso aí. Amanhã a gente está lá em Marinque, então também continuar a Grande trabalhar. E assim segue a vida. Assim segue a vida. Então, nossos ideais, nossas ideias têm que ser continuar indo para frente, sendo sempre atualizadas, sempre olhando. Hoje nós temos essa maravilhosa ferramenta que é a internet, é o mundo virtual, que podemos falar aqui de casa, com quem estiver, aonde estiver, a hora que estiver. Então, tudo isso é muito maravilhoso mesmo. Então, agradeço, já são 10 horas da manhã, nossa Senhora, pelo amor de Deus, está na hora de a gente cuidar da vida aqui, no dia a dia da nossa realidade, né? Então, muito obrigada pelos coraçõezinhos, muito obrigado para todos. Nossa, eu não tenho vontade de sair, é chato. Eu começo a falar, eu gosto tanto de vê-los aí. Então, mas, beijinho, tchau, queridos, tchau.